Quantos podem sentir a presença de Deus aqui nessa noite? Digam amém, levante sua mão, diga: Senhor, eu posso sentir a tua presença. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o... Isso quer dizer que antes de você vir ao mundo, Ele já existia, aleluia. Ele é o nosso Criador, o nosso Salvador, e é muito bom a gente estar reunido aqui como igreja, reunido em nome do Senhor Jesus, reunido, Jesus disse assim: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, ali eu estarei. E isso me traz uma informação muito preciosa. Eu quero te convidar a ficar em pé, antes de mais nada, e eu quero diante dessa informação que eu te dei, né? Deixa eu falar de volta, que todo mundo estava distraído ali, né? Jesus disse: aonde 2 ou 3 estivessem reunidos no nome dele, ali o Jesus estaria presente. Quantos creem nisso? Diga amém. Então dá uma olhada para o irmão do lado e fala assim: irmão, Jesus está aqui, o Espírito Santo está aqui, Ele se move em nós, glória a Deus, amém? Vamos declarar de guerra. Eu não sei como a gente fala isso, mas a gente fala todo domingo e amém, a gente fala, vamos lá? Sou filho de Deus, sou livre do pecado, não há condenação na minha vida, e eu vivo o melhor de Deus. Quem vive o melhor de Deus, aplauda Ele, dando honras, glórias, aleluia, glória a Deus. Portanto, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, uma nova vida todo dia, na presença do Pai. Ele te ama, aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu gostaria muito de ler um trecho da palavra de Deus com vocês, mas vocês vão ter que voltar domingo que vem para ler comigo, um trecho da palavra de Deus, porque eu não vou trazer a palavra hoje. Deus preparou um momento especial para a nossa vida. Eu queria chamar o missionário Cassiano Luz, vem para cá, um grande amigo já, dá um aplauso ao Senhor pela vida dele. E pastor Oswaldo me chamou semana passada e falou assim: pastor, eu tenho esse homem de Deus, um homem que tem influenciado gerações, fez um trabalho lindo, a gente não quer trazer ele para a igreja. Eu falei assim: agora, vamos lá, né? E eu sei que grandes coisas o Senhor vai falar ao nosso coração nessa noite, porque eu, como tenho convicção que o Cassiano não veio aqui para ouvir palavra de homens, e nem para louvar ninguém, mas a gente veio louvar ao nosso Deus, o nosso Senhor. Vamos fazer uma oração pela vida dele, pela nossa vida nesse momento. Pai, muito obrigado, Pai, pelo teu servo, Deus, que nessa noite, Deus amado, se dispõe aqui na casa. Usa, Senhor, seus lábios, usa, Senhor amado, Deus, a vida dele, e que Deus, o Senhor, encontre, Pai amado, neste lugar, corações prontos a receber a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas nessa noite. Nós te louvamos e te damos toda a honra e glória, em o nome de Jesus, amém. E a igreja diz? Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Tá. Boa noite. Alô, funcionando, né? Muito boa noite, igreja, graça e paz, em nome do Senhor Jesus. É um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com os irmãos. De tudo que eu faço, de tudo que nós fazemos, anunciar a palavra do Senhor é, sem dúvida, a coisa mais apaixonante, mais prazerosa, que mais traz alegria. Essa semana tem sido muito intensa nesse sentido. Eu vim para cá com um propósito muito específico de divulgar um programa na região amazônica, onde eu trabalho já há muitos anos, mas Deus tem os seus próprios planos, seus próprios propósitos, e começou a mudar a agenda. A princípio, um convite da pastora Rita para falar na associação, na Aliança dos Pastores, aqui na quarta-feira, falar sobre família, um tema que eu não vim preparado para falar, não esperava falar, mas o Senhor conduziu e nós compartilhamos com os irmãos, e depois outras ministrações que têm acontecido ao longo da semana, ontem, hoje pela manhã, e agora aqui com os irmãos, e eu estou muito grato a Deus por isso, porque poderia pensar que foi uma mudança de agenda, um desvirtuamento de propósito, mas na verdade nós cremos que o Senhor dirige os nossos passos, o Senhor é que nos conduz, somos instrumentos nas mãos do Senhor. Então a melhor coisa que temos a fazer é deixar que Ele nos conduza, deixar que Ele nos leve e que Ele use a nossa vida, e essa é a minha oração, o meu pedido tem sido a minha oração, em mais essa noite. Acabei de falar com minha esposa, que está lá em Brasília, com os meus 4 filhos, e ela está orando também por nós, para que o Senhor fale ao nosso coração
nessa noite ministre ao nosso coração, amém? Eu não sei o quanto você pensa na grande comissão. A grande comissão é aquilo que é repetido em 5 ocasiões no Novo Testamento, aquelas palavras de Jesus, aquela ordem de Jesus para que nós, a sua igreja, preguemos o Evangelho até os confins da terra e façamos discípulos de todas as nações. Essa chamada grande comissão, ela não traz para nós uma informação nova. Aquelas palavras de Jesus lá no Novo Testamento, elas não inauguram algo novo no plano de Deus, mas ela vem revelar, ou ela vem talvez lançar luz sobre algo que Deus já vinha nos revelando desde o início dos tempos, que é o fato de que Deus tem um propósito para a história. Deus tem um plano para a história. Lá em Gênesis capítulo 12, na chamada de Abraão, Deus deixa muito claro isso, de que Ele tem um plano para a história, um propósito para a história, de propiciar, de gerar para si um povo, e que por meio desse povo, todas as nações fossem e sejam abençoadas. No Antigo Testamento, o povo de Israel, e depois a igreja, nós, aquele mistério que estava revelado, que nós vemos nas epístolas. Deus tem uma missão, e o intento dele, o propósito dele é nos usar para cumprir a sua missão. Há um missiólogo que já está com o Senhor, que eu gosto muito, contemporâneo, não se foi há muitos anos, aliás, de forma trágica, ele morreu num acidente, chamado David Bosch, era um sul-americano, não sei como é que chama, ele era sul-africano, na África do Sul, e ele dizia que nós não temos uma missão, a missão é que nos tem. Muito interessante, né? Não é que nós temos uma missão, Deus tem uma missão, e a missão nos tem, ou seja, nós vivemos para isso, nós vivemos com esse propósito. Eu não sei o quanto você se dá conta de que o motivo da sua existência diz respeito a algo externo a você. A nossa existência não se limita aos nossos problemas, às nossas questões, mas diz respeito a algo externo a nós. Vamos pensar por um instante na realidade dos cerca de 3.000 grupos de povos que nós chamamos de ainda não alcançados no mundo. Cerca de 2,5 bilhões de pessoas, 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Somente na Amazônia brasileira, e eu vou fazer algumas situações aqui porque é o meu campo de ministério e de atuação, temos cerca aí de 10.000 comunidades tradicionais sem nenhum testemunho do Evangelho, sem nenhum testemunho do Senhor. Nunca ouviram falar de Jesus e não tem nenhuma possibilidade de ouvir falar de Jesus, porque não existe mídia, não existe igreja, não existe pregação, a proclamação não está lá. O Evangelho não está de nenhuma forma acessível a cerca de 115, talvez 120 grupos indígenas no Brasil, que eu não sei se você sabe, mas são 340 etnias indígenas no Brasil, 247 línguas ainda vivas, faladas dentro do território brasileiro. Não sei se você sabe, mas ainda há algumas dezenas, talvez uns 50 ou até 60 grupos totalmente isolados, sem contato com a nossa civilização. E lá em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, há uma cena muito interessante, porque é igual aqueles filmes que começam pelo final, né? Mostram a cena final e depois vem explicando como é que chegou ali. A cena final da história está lá em Apocalipse 7. Está lá o trono de Deus, ao seu lado o Cordeiro Jesus reinando, e diante dele uma multidão de pessoas que não se pode enumerar, diz lá João, vestindo vestiduras brancas, porque foram lavados pelo sangue de Jesus, ou seja, foram alcançados pelo Evangelho de Jesus, glorificando o nome do Cordeiro. E diz lá João que há naquela multidão pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações, ou seja,
toda a terra precisa ouvir o evangelho de Jesus. E Mateus capítulo 24 vai dizer que só então ele virá nos resgatar. E nós sabemos, e você sabe, que aonde o reino de Deus chega, aonde a igreja chega, aonde o evangelho de Jesus chega, o que muda ali não é só o destino eterno das pessoas, quer dizer, não é só que quem recebe Jesus, quem entra nessa esfera do reino de Deus, depois que morrer, vai para o céu em vez de ir para o inferno. Não é só isso. O reino de Deus transforma a sociedade, transforma a vida. E nós temos lá na Amazônia, mais uma vez, milhares de comunidades que vivem não apenas longe do conhecimento do Jesus que salva a sua alma, que sela o seu destino eterno, mas que sofre as mazelas do pecado que só a chegada do reino de Deus pode transformar. Populações vulneráveis, passando dificuldades tremendas. Eu não sei se você acompanha isso, mas até alguns anos atrás, aí acompanhando a ONU e etc., eu trabalho na Visão Mundial, a World Vision, não sei se você conhece aqui nos Estados Unidos, que está em mais de 100 países no mundo, com projetos sociais, especialmente com crianças e adolescentes. Até alguns anos atrás, nós celebramos que a fome ou a pobreza extrema estava erradicada no Brasil, quer dizer, não tinha gente morrendo de fome, tem gente muito pobre, mas não morrendo de fome. De 5 anos para cá, nós temos de novo gente morrendo de fome. E um tipo de vulnerabilidade, como por exemplo, aquelas mais terríveis, especialmente para você que tem filhos pequenos, que é a exploração infantil, a exploração sexual, a gravidez precoce, coisas terríveis, jovens e adolescentes analfabetos, sem acesso à educação. E nós sabemos, irmãos, que aonde o reino de Deus se faz presente de forma densa, sensível, ele transforma, ele muda, ele transforma. Essa tarefa, essa incumbência nos foi dada à nossa igreja. Eu gostaria de gastar alguns minutos aqui com os irmãos lendo um trecho pequeno do profeta Jonas, livro de Jonas. E nós vamos contar um pouco essa história aqui. Eu queria fazer uma pergunta. Quem aqui não conhece a história de Jonas? Não conhece essa história? Muito pouca gente, né? Jonas, a história de Jonas é aquela do que foi engolido pelo peixe, lembra? Agora você vai lembrar, né? Aquele que foi engolido pelo peixe, se diz que era a baleia, né? E depois vai lá para a praia, etc. É uma história famosa. Eu vou ler, de novo, seguindo essa lógica de começar pelo final, eu vou ler só o final, o último capítulo do curto livro de Jonas, são 4 capítulos apenas. Eu vou pedir licença aos irmãos para ler esse trecho, numa versão provavelmente um pouco diferente daquela que você tem em português. É uma versão mais recente, chamada Nova Versão Transformadora, e que tem falado muito ao meu coração pela linguagem mais contemporânea. Então, você não precisa ler, não precisa acompanhar, pode ouvir, e em casa você lê novamente a história, ou o livro todo de Jonas. Mas diz o seguinte, Jonas capítulo 4, isso tudo, quer dizer, isso que aconteceu até aqui, né, nos 3 primeiros capítulos, deixou Jonas aborrecido e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, Senhor, não foi isso que eu disse que tu farias? Por esse motivo fugi para Tarsis. Fica tranquilo que nós vamos contar a história. Sabia que o Senhor é Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar, cheio de amor, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. E o Senhor respondeu para Jonas: você acha certo, ô Jonas, ficar tão irado dessa maneira? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive,
da cidade de Nínive, e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta, que lhe fazia sombra. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus mandou uma lagarta, e ela comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste que soprava sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. De novo. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo, disse ele. E Deus perguntou a Jonas, mais uma vez: você acha certo, Jonas, ficar tão irado por causa da planta? E Jonas respondeu: sim, eu acho certo ficar tão irado, a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, e ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. E acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? A história de Jonas é fácil de ler, são poucos capítulos, mas ela é muito forte, é muito marcante. E nós, por causa da história, temos alguns preconceitos, algumas ideias preconcebidas sobre Jonas. Então, se eu perguntar a vocês alguns adjetivos assim que vêm à mente quando falamos em Jonas, certamente os primeiros vão ser covarde, medroso, fujão, né? Eu tenho lá os livrinhos de história infantil e tem o título Jonas, o profeta medroso, né? Covarde. Porque Deus manda Jonas fazer uma coisa, manda ele ir para um lugar e ele desobedece e vai para outro. Quer dizer, ele foge da ordem do propósito do Senhor. Mas eu queria convidar vocês, que conhecem a história de Jonas, a olhar nessa manhã para esse homem, para esse personagem, com um olhar um pouco diferente. E talvez reparar nele algumas características que você não tenha reparado antes. O Jonas, esse personagem aqui, ele viveu num período muito difícil, muito conturbado da história de Israel. Só para dar um pano de fundo aqui do contexto. Você vai se lembrar aí que depois da morte do rei Salomão, o reino, né, de Israel se divide em dois: o reino do norte, Israel, com as 10 tribos, o reino do sul, Judá, com 2 tribos, onde a dinastia lá de Davi, os filhos de Salomão, continuam reinando por mais 400 anos até que Jesus vem. E o Jonas, ele está vivendo e profetizando no reino do norte, no reino de Israel, na época do reinado de Jeroboão II, era o rei ali daquela época. E durante esse período, quem dominava o mundo, quem era o império ali do mundo, a grande nação, era o império assírio, eram os assírios. Para você ter uma ideia de quem eram os assírios, cada povo é conhecido por uma determinada característica, né? Então, por exemplo, os gregos eram muito conhecidos pela filosofia, né? pela filosofia grega, ou talvez pelas Olimpíadas também, né? Os fenícios, por exemplo, eram conhecidos pela navegação, eles dominavam a arte da navegação. Os hebreus eram conhecidos pelo monoteísmo, né? Tinham um só Deus, adoravam a um só Deus, ou pelo menos deveriam. Os assírios, eles eram conhecidos pela sua crueldade, eram um povo extremamente cruel, guerreiro, conquistador, e que tratava com muita crueldade os seus derrotados. Vocês já viram aqueles filmes dos vikings, por exemplo, que eles pegam o crânio das pessoas mortas e bebem, né, a bebida deles no crânio das pessoas mortas. Os assírios faziam isso, eles eram extremamente cruéis. E durante a vida de Jonas, durante aquele período, por 14 vezes, os assírios tentam invadir Israel para conquistá-lo, como eles faziam com os outros povos. E eles sitiam a cidade
E se você nunca leu isso no Antigo Testamento, vai lá procurar para você ver como era essa situação da cidade sitiada, onde se cortava a entrada de mantimentos, ninguém podia sair, entrada de água, e até que aquela cidade entrava em colapso, com falta de alimentos, falta de socorro, e há relatos no Antigo Testamento de mulheres decidindo o filho de quem que nós vamos matar agora para comer, porque era uma situação desesperadora. Isso está lá no Antigo Testamento. E durante a vida de Jonas, ele, desde a sua infância, adolescência, etc., ele vive com medo e sob a ameaça de que um dia os assírios vão invadir Jerusalém, e quando eles invadirem, certamente por causa do modus operandi dele, eles vão fazer pelo menos 3 coisas. Eles vão destruir o centro de adoração, o templo, eles vão matar o rei e toda a sua família, a sua descendência, para que no futuro ninguém venha reclamar o trono de volta, e eles vão matar o sacerdote, o profeta e toda a sua família. E diz o Jonas capítulo 1, lá no início do livro, que Jonas era filho de Amitai. Quem era Amitai? Era o profeta de Israel. Jonas era o filho do profeta. Então Jonas cresce sob essa ameaça de que os assírios estão chegando. E quando eles chegarem, eles vão invadir, eles vão destruir o palácio, eles vão destruir o templo, eles vão matar o rei, eles vão matar o meu pai, eles vão matar minha mãe, eles vão matar os meus irmãos e eles vão me matar também. Ele cresce debaixo desse clima. Até que ele mesmo, Jonas, se torna o profeta de Israel, no lugar do seu pai. Ele assume essa função e se torna ali o profeta de Deus. Até que um dia, Deus, o chefe do Jonas, ele o chama e fala: Jonas, eu tenho uma missão para você. Tem um propósito que eu quero que você cumpra. Eu quero que você vá até Nínive, a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, do Império Assírio, porque a medida da iniquidade daquele povo chegou no limite e eu vou destruí-los, eu vou acabar com eles. E eu quero que você vá lá para pregar isso para eles, dizer que eles vão ser destruídos. O Jonas, que conhecia Deus, sabia como Deus era, e ele revela isso agora no que nós acabamos de ler, ele pensou o seguinte: subentende-se o seguinte, eu vou lá pregar condenação, mas se por algum motivo, sei lá qual, eles se arrependem dos seus pecados, das suas maldades, e se voltam para Deus, eu sei como Deus é, eu sei que Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é cheio de amor e de graça, Ele também vai mudar de ideia, vai se arrepender de destruí-los e não vai destruí-los. Então, a lógica é a seguinte: se eu for, pode ser que Deus não os destrua. Se eu não for, Deus vai destruí-los, então eu não vou. Simples assim. Jonas tinha bons motivos para não fazer o que Deus estava dizendo. Jonas tinha bons motivos, explicáveis, racionalmente, para não fazer o que Deus estava dizendo. E meu irmão e minha irmã, deixa eu falar uma coisa para você. Nós sempre vamos ter bons motivos para não fazer algo que Deus peça que nós façamos. Nós temos muitas explicações para dar, bons motivos, mas os nossos motivos nunca vão ser suficientes para mudar o propósito de Deus. Os motivos de Jonas não eram suficientes para mudar o propósito de Deus e nem para mudar a natureza de Deus, como Deus é, como Ele age. E aí o Jonas faz o que nós dissemos, em vez de pegar o navio para Nínive, ele pega o navio para Tarsis, que era o outro lado oposto e o local considerado mais distante da terra naquela época. Os personagens bíblicos, eles são arquetípicos. Isso significa o seguinte: os personagens bíblicos, eles nos representam. Sempre que você for ler uma história bíblica, leia com essa perspectiva. De que forma esse personagem, esse homem, essa mulher, eles me representam? De que forma que eu me enxergo neles? O Jonas, eu queria propor para vocês aqui, ele nos representa, ou ele pode nos representar, de pelo menos 2 maneiras. Pelo menos 2. Primeira delas, o Jonas, ele nos representa a todos nós que no decorrer da nossa história
pelo menos em algum momento da nossa vida, acreditamos que a nossa ideologia, as nossas ideias, nossa maneira de pensar, a nossa visão de mundo, são os fatores mais importantes na condução da nossa vida e nas nossas tomadas de decisão. Vou repetir porque ficou longo, né? O Jonas representa todos aqueles que, no decorrer da sua história, pelo menos em algum momento da sua vida, acreditam que as suas ideias, a sua ideologia, a sua maneira de pensar, a sua visão de mundo, são os fatores mais importantes na condução das suas vidas e nas suas tomadas de decisão. O Jonas nos representa toda vez que nós deixamos, que nós permitimos que as nossas ideias sejam definidoras das nossas ações. De que tipo de ideias que eu estou falando? Ideologias políticas, sociológicas, até teológicas, eclesiológicas, as nossas ideias. E aí você pode pensar assim, mas não é assim que é para ser? Não é assim que funciona? Quer dizer, eu tenho que tomar uma decisão, eu tenho que fazer algo, e eu vou tomar com base nas minhas convicções, naquilo que eu acredito, na forma como eu entendo que deve ser. Não é assim que funciona? E aí eu diria para você, mais ou menos, quando que isso se torna um problema? Se torna um problema quando as nossas ideias, elas vão de encontro, no sentido de se oporem, né? Elas entram em conflito com aquilo que Deus quer de nós. Aí vira um problema. Porque nossas ideias, elas são formadas, elas são frutos de uma série de coisas, e principalmente, elas são um produto do nosso tempo, da nossa sociedade, da nossa história de vida. São as nossas ideias. E a gente tem que respeitar as ideias um do outro. Eu tenho muitas ideias que eu não gosto, que eu discordo. Mas eu respeito, as pessoas pensam de uma maneira diferente da minha. Eu confesso que eu estou vivendo um tempo difícil nesse aspecto, porque eu não sei aqui, mas lá no Brasil, nós estamos vivendo um momento que a nossa sociedade, ela tá ficando muito dura, muito rígida, muito intransigente. E os jovens estão ficando assim. Para mim, eu sou antropólogo, eu estudei sociologia, e eu gosto de estudar a sociedade. Eu confesso que para mim isso é muito estranho, é muito estranho, eu não esperava isso. Ver jovens como meu sobrinho, por exemplo, de 19 anos agora, defendendo a pena de morte, aquela coisa tal, para mim é estranho. Eu vejo na periferia lá do Rio de Janeiro, uma pessoa rouba o celular da outra, aquelas coisas que acontecem no Brasil, mas principalmente no Rio de Janeiro, talvez, e aí a população vai lá, pega ele, amarra no poste e dá um couro nele, deixa ele quase morto, semi-morto, e aí todo mundo olha e fala, bem feito, é isso mesmo, mereceu, tem que pagar pelo que fez. E eu olho para isso e eu não gosto dessa ideia. Eu acho que as pessoas tinham que aprender um pouco mais com Jesus, com a forma como ele lidava com isso. Mas são ideias. Se tem um exemplo aqui, tem muitas outras. Mas o problema das nossas ideias, das nossas ideologias, é quando elas nos impedem de fazer algo que Deus está dizendo para fazer, porque as nossas ideias conflitam com Deus. E aí a gente fica discutindo com Ele, falando, o senhor está errado. Eu que estou certo. Jonas viveu isso daí, nós vivemos isso aí, de vez em quando. Essa é uma forma como Jonas nos representa. A ordem de Jesus para que nós preguemos o Evangelho a todas as nações, abençoemos todas as nações da terra de forma intencional, ela é muito clara. É a última coisa que Jesus fala, é como se Ele dissesse, é isso que é para vocês fazerem enquanto eu estiver fora. E o fato é que a igreja de Jesus tem sabotado a grande comissão ao longo da história por mais de 2000 anos. Porque vocês têm alguma dúvida de que a igreja hoje, a igreja de Jesus, ela tem plenas condições de, num prazo curto de tempo, pregar o evangelho para esses 2,5 bilhões de pessoas que faltam? Você acha que a gente não tem condições de fazer isso? A gente não tem recursos, tempo? A gente não tem? Por que a gente não faz?
Porque a gente sabota a grande comissão. Porque a gente é cheio de ideias de como a gente deve viver nossa vida, etc e tal, de como a gente deve se conduzir como igreja, como povo de Deus, e a gente não faz o que Jesus falou para fazer. Uma segunda maneira, como Jonas nos representa, é quando nós, no decorrer da nossa história, deixa eu passar aqui porque eu estou na mesma. Quando nós carregamos dentro de nós alguma ferida na nossa alma que atrapalha a ação de Deus e nos impede de um envolvimento mais efetivo com a causa do Evangelho. Eu defendo a ideia, deixa eu só repetir para ficar aqui gravado. Jonas representa a todos nós que carregamos alguma ferida, alguma marca em nossa alma que atrapalha a ação de Deus e nos impede do envolvimento mais efetivo com a causa do Evangelho, com a missão de Deus. Eu defendo a ideia de que Jonas era um servo de Deus fiel. E mais, que Jonas era um homem extremamente corajoso, não tinha nada de covarde. E esses podem achar estranho, mas veja só. Primeiro, alguém que conhece a Deus, como Jonas conhecia, e que foge de Deus, provavelmente está louco, né? Mas não é covarde. Quer dizer, ele conhecia Deus, Jonas sabia o que ele estava fazendo. Ele decidiu fazer aquilo. Foi uma decisão que ele tomou. Não é que, de repente, ele se viu no navio fugindo para Tarsis. Não, ele tomou uma decisão intencional. E quando ele está lá no navio, lá no porão do navio dormindo, e começa uma tempestade em alto mar, e eu nunca peguei tempestade em alto mar, mas já peguei tempestade no rio, e o Rio Negro, lá no estado do Amazonas, não sei quem conhece aqui, tem trechos que ele tem 38 quilômetros de uma margem até outra, é muito grande, você não enxerga a outra margem. Então, se você está no meio do rio, numa embarcação pequena, e começa a chover, e começa a vir onda, é assustador, dá medo. Imagine no meio do mar. E essa tempestade aqui específica, que acomete lá o navio de Jonas, ela é tão forte, é tão violenta, que diz o texto que os próprios marinheiros, que eram experientes já, perderam a esperança, falaram, nós vamos afundar, não tem jeito, está muito forte essa tempestade, nós vamos naufragar. E eles começam cada um a clamar o seu Deus, os deuses lá dos povos deles, e eles acordam Jonas e falam, Jonas, vem clamar aqui ao seu Deus também, faz igual a gente, porque nós vamos afundar e vamos morrer todo mundo. E o Jonas sabia o que estava acontecendo, ele sabia muito bem que aquilo ali era Deus pesando a mão, era resultado, porque ele estava desobedecendo, ele estava em desobediência. Jonas sabia que era isso que estava acontecendo. Então ele não fica surpreso, nada, ele fala, olha, é o seguinte, marinheiros, e provavelmente eram uns 20 marinheiros mais ou menos naquela embarcação, e ele fala assim, primeira coisa, eu sei o que está acontecendo, isso aqui é por minha causa, porque eu sirvo, não é o meu Deus, eu sirvo o único Deus, só existe um Deus, é o Deus que criou os deuses de vocês aí, é o meu Deus, e Ele é o Deus criador do céu e da terra, Ele que fez o mar, a tempestade, Ele que fez tudo, e é porque eu estou fugindo dEle que Ele enviou essa tempestade. Então veja só, Jonas, no meio daquela situação terrível de estresse, ele começa a pregar para aqueles homens, ele prega para eles, ele fala quem é Deus, ele fala de Deus, do poder de Deus. Às vezes a gente, no meio do, nem quando está tudo bem, né, que dirá no meio do estresse, a gente não vai pregar o evangelho, nem nada, mas o Jonas, no meio daquilo, ele vai pregar, porque ele era um servo de Deus, é isso que ele faz. E mais, ele fala para aqueles homens, me joguem na água, me lancem na água, porque se vocês me lançarem no mar, a tempestade vai passar, vai parar. Ou seja, ele sabia que ia morrer, vocês vão me jogar na tempestade, eu vou morrer, mas vocês vão ser salvos, vocês vão viver. Então Jonas está disposto aqui a dar a vida dele por um punhado de homens. Ou seja, covarde, medroso, não é isso.
Jonas não era covarde, medroso. Ele está aqui pregando e dando a vida dele por aqueles homens. Mas Jonas, ele tinha um problema na vida dele, ele tinha uma ferida na alma dele chamada Nínive. Ele carregava essa ferida no seu coração que ele não conseguia lidar com ela. Todos nós aqui, em maior ou menor medida, carregamos feridas no nosso coração. Provavelmente, especialmente quem está mais à frente aí na caminhada da vida, fruto de alguma marca, de alguma experiência difícil do passado. Uma traição, um abuso, alguém que repetidamente maltratou você, talvez o seu pai, talvez a sua mãe, talvez algum cônjuge, experiências do passado que deixaram marcas, ou que deixaram uma marca no seu coração, que você não consegue curar, ela não vai embora. Às vezes parece que cicatrizou, as pessoas em volta nem sabem, nem percebem, parece que, mas aí acontece alguma coisa, começa a sangrar de novo, e isso torna você uma pessoa amarga, pessoa azeda, ácida, uma pessoa que, vez ou outra, explode, se deprime, entra novamente em depressão, e a vida vai passando, e você não consegue superar esse negócio. Isso é um problema para você, claro, te faz sofrer, é um problema talvez para a sua família também, mas eu queria dizer para você, é mais do que isso, porque isso aí impede que Deus haja por meio de você e use a sua vida de forma poderosa, efetiva, como Ele quer fazer e como Ele pode fazer, porque você fica, lambendo a sua ferida, e aquele negócio não vai embora, e a vida passa muito rápido, gente, passa rápido, né? Quando você menos percebe. Eu já passei algumas vezes a experiência de estar pregando e fazer um desafio missionário, uma coisa assim, e no final, algumas vezes já aconteceu isso. Vinha alguém, geralmente é uma senhora, uma senhora assim, mais idade, chorando ou com lágrimas nos olhos, olho vermelho, e fala: meu filho, no passado Deus me chamou para algo, mas por algum motivo eu não obedeci, eu fiz outra coisa, etc., e a vida passou, e eu desperdicei a minha vida. Já ouvi essa história algumas vezes. E a minha palavra é sempre não é verdade. Eu já tenho a palavra na ponta da língua, porque enquanto existe vida, existe serviço a Deus. Deus vai te usar a partir de hoje, não importa quantos anos você tenha. Eu morei durante 8 anos em uma aldeia Yanomami, lá na selva amazônica, e quem vive lá hoje, o casal que mora na casa que eu construí lá, um casal aposentado, são avós já. Eles completaram a sua carreira profissional, a sua vida, e estão dedicando talvez os últimos anos da sua vida para o Senhor ali, naquele lugar difícil, inóspito, etc. Não existe vida ainda. Mas é triste, é triste. É triste porque a gente perde anos e anos da nossa vida com coisas que... Então o meu desafio para você, o meu convite para você nessa noite é: se cura de uma vez desse negócio, entrega isso para Deus, pede para Deus te curar, esquece isso, deixa lá atrás, deixa no passado, passou, não deixa esse negócio impedir você de se lançar a obra do Senhor, efetivamente, seja ela qual for. E aqui, irmãos, deixa eu deixar uma coisa clara para os irmãos: nos últimos anos eu tenho me dedicado, talvez mais do que qualquer outro tema, à questão da vocação. Nós organizamos um encontro lá no Brasil, a cada ano nós reunimos em um evento 1.500 adolescentes, jovens de 16 a 25 anos, para falar sobre vocação. E não é vocação de pastor, de missionário, é qualquer coisa, porque tudo que a gente faz é para o Senhor. Deus nos chamou para servi-lo, não importa a sua profissão, onde você vive, é para servir a Deus. Então assim, deixa Deus te usar, deixa esses seus problemas aí, deixa eles para trás, deixa Deus te usar, porque a vida vai passar rápido. O Jonas
é lançado no mar, a tempestade passa, o peixe lá, o grande peixe o engole, e lá no ventre do peixe é fim da linha para Jonas. Ali não tem para onde fugir. Ventre do peixe, acabou. E aí ele faz uma oração, finalmente, e fala: Deus, tá bom, eu vou fazer o que o Senhor está dizendo. Lá no ventre do peixe. Ele fala assim, Jonas capítulo 2, versículo 9: o que eu votei, eu pagarei. O que significa isso? Você pode ler o livro de Jonas inteiro, que você não vai encontrar nenhum voto ali. Que voto é esse que Jonas está dizendo? O Jonas está falando do voto profético, era um tipo de juramento que todo profeta fazia, e consistia em duas partes. Primeiro, ele dizia: eu falarei tudo que me ordenares, que o Senhor me falar para dizer, eu direi. E segundo, aonde o Senhor me mandar, eu irei. Isso era o voto profético. Outro parênteses aqui, eu tenho dito que a vocação é o que dá sentido à nossa vida. Nos dois sentidos da palavra sentido. No sentido de significado e no sentido de direção, direcionamento. É o chamado de Deus que nos diz isso. E o Jonas fala: tá bom, Deus, eu estou fugindo, eu não estou indo para o Senhor está dizendo para eu ir, e eu não estou dizendo o que o Senhor está dizendo para eu dizer, então agora eu vou fazer isso. E aí o peixe o vomita lá na praia, ele é lançado na praia, e ele não tem saída, ele finalmente vai para Nínive, porque não tinha o que fazer, ele percebeu que não tinha o que fazer. E chegando em Nínive, Jonas começa a fazer uma coisa muito, muito interessante. Nínive era uma cidade que levava levava 4 dias para percorrer. Não tinha transporte, nada, e então pelo tamanho, diz a palavra, levava 4 dias para percorrer. E o Jonas, ele percorre a cidade em apenas 1 dia. Quer dizer, a única forma de fazer isso ele traçou uma linha reta no meio da cidade e saiu correndo no meio da cidade. E aí diz o texto que ele vai gritando a seguinte frase: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Essa é a pregação de Jonas. Ainda 40 dias e Nínive será destruída. E um teólogo melhor do que eu, amigo meu, ele fala que há bons indícios aí textuais para a gente entender que Jonas estava falando em aramaico, que era uma língua que ninguém entendia naquele lugar. Então assim, ele decide correr, é assim que ele cumpre a missão de Deus. Ele sai correndo em linha reta, gritando uma frase numa língua que ninguém entende, para dizer: tá bom, Deus, eu fiz o que o Senhor mandou. Só que acontece uma coisa muito interessante. O que acontece? Como resultado desse serviço porco de Jonas aí. Os ninivitas se arrependem, se convertem. E isso é muito interessante porque isso me mostra, talvez mais do que qualquer outro texto bíblico, que Deus não precisa de mim para fazer o que Ele quer fazer. Às vezes alguns pregadores eles vão fazer um desafio missionário e eles dizem assim: Deus precisa de você, Deus precisa do seu dinheiro, Deus precisa do que você se disponha. E irmãos, eu gostaria muito de dizer isso, mas sim, à luz do que a palavra de Deus me ensina, eu tenho que dizer para você: Deus não precisa de você. Não precisa. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de nós, Deus não precisa de ninguém. Aquele texto de Apocalipse 7, lá, a visão do trono branco, vai se cumprir, já se cumpriu. Não importa o que eu tente fazer para sabotar, o que o diabo queira fazer, não importa, vai acontecer. O que Deus quer que aconteça, vai acontecer. Não depende de mim ou de você. Então qual que é a pegada aí, qual que é a jogada? É que é o seguinte: a questão não é se aquilo que Deus quer fazer vai acontecer se eu me dispor ou não. A questão é se eu vou participar ou não do que Deus vai fazer. Esse é o ponto. E eu tenho uma grande amiga que diz já há muitos anos, a oração dela principal é: Deus, não me deixa de fora do que o Senhor quer fazer. Essa é a oração. O Senhor vai fazer, mas deixa eu participar, não me deixa de fora. Me usa, deixa eu participar. Essa é a questão. E é muito interessante que o livro de Jonas termina mostrando que o propósito de Deus para Nínive se cumpriu, e aquele povo
carniceiro lá, cruel, pecador, que tinha chegado no limite da sua iniquidade, se arrepende e Deus os perdoa, e Deus não os destrói, Deus os poupa, porque Deus é assim, Deus é gracioso, Deus é amoroso, Ele não os destrói, e tudo dá certo para Nínive, mas o livro termina com Jonas angustiado, chorando, murmurando, e aí Deus faz esse negócio que a gente leu aqui, muito interessante, muito engraçado até. Quer dizer, o Jonas vai lá para a montanhazinha lá, para ver o circo pegar fogo, para ver Deus jogar fogo do céu e destruir todo mundo, e aplaudir. Aí Deus estava muito quente, né, muito calor, e aí Deus faz nascer uma plantinha em cima dele para fazer sombra nele. E aí é a única ocasião no livro, na história, que Jonas está feliz. Ele está muito feliz, está muito satisfeito, porque cresceu uma plantinha para fazer sombra nele. Então ele ali ele está bem, é a única hora que ele está bem. Só que aí Deus, mesmo Deus, vai lá e manda um vermezinho destruir a planta. E aí Jonas está chorando de novo e querendo morrer. Eu quero morrer. E Jonas, mas é razoável? Assim, tem motivo, é para tanto? E Jonas fala, sim, eu quero morrer. Porque a plantinha que estava fazendo sombra em mim foi embora. Interessante que Deus fez a planta nascer e Deus fez a planta morrer. Né? A gente tem uma mania de pensar que quando a coisa boa é Deus, quando é coisa ruim é o diabo. Né? Quer dizer, se eu estou confortável, feliz, se está tudo bem, é Deus. Se eu estou em crise, desconfortável, está acontecendo algum problema, estou com alguma luta, é o diabo. Se dá tudo certo, beleza, deu certo, é Deus. Se tem uma dificuldade, é o diabo. De onde que a gente tira? A gente tira isso dos filmes, das histórias de infantis. Tudo é Deus, irmãos. O diabo não faz nada que Deus não permita, nada. Isso é o livro de Jó. Se o diabo, mesmo que seja o diabo que faça alguma coisa ruim, antes dele fazer, Deus deu a permissão para ele fazer, por algum motivo que cabe a Deus responder. Talvez porque ele queria ensinar algo para nós, ele queria ensinar algo para Jonas, por isso que ele mandou a plantinha fazer sombra e tirou a plantinha, ele queria ensinar algo. Tudo é Deus, tudo é Deus. Não para com essa ideia de que é bom é Deus, é ruim é o diabo. É Deus, Deus nos conduz, Deus nos dirige, te passa por lutas, te passa pelo vale, te passa por incertezas, crises. É Deus que está carregando, é Deus que está com a gente, é Ele. A questão é, o que o Senhor quer? O que o Senhor está querendo me ensinar? E é muito triste ver Deus fazendo o milagre que Ele fez lá em Nínive e Jonas à parte do que Deus está fazendo, distante, indiferente. Ele podia estar se alegrando com o que Deus estava fazendo, mas ele está pensando nos seus problemas, na sua plantinha que morreu, no calor que ele está passando e que ele quer morrer. Irmãos, eu não tenho dúvidas de que o irmão, a irmã, vocês, desde as crianças, os adolescentes, os jovens, têm enfrentado lutas, todos nós temos. Às vezes parece que as lutas diminuem, né? Está indo tudo bem e tal, mas alguma luta sempre tem, sempre tem. Talvez alguns estão enfrentando uma luta mais intensa, mais profunda, né? Alguma ansiedade, instabilidade, alguma questão. Todos nós enfrentamos lutas. Na quarta-feira eu fui convidado aqui para falar sobre família e Deus me pôs no coração de compartilhar a minha história com os pastores aqui. Eu nunca tinha feito isso. Falei para o pastor Oswaldo, para a Cirlei, que eu nunca tinha feito. Mas eu falei de experiências muito pessoais, assim, de questões minhas, crises, compartilhei. Lutas, eu tenho lutas também, irmão. Eu tenho feridas no coração também, viu? Tenho. Nós enfrentamos lutas. Agora eu queria dizer para vocês com toda tranquilidade, debaixo aqui da direção do Espírito Santo de Deus, as nossas lutas não se comparam ao que muitas pessoas estão enfrentando hoje pelo mundo, não se comparam.
Eu estava pregando numa igreja em João Pessoa, uns 2 anos atrás, e um missionário recém-chegado da África estava ali comigo pregando também, era uma conferência, e ele foi falar um dia e ele estava muito abalado, eu percebi, lágrimas, etc., e ele falou isso finalmente lá na frente da igreja. Ele disse, meus irmãos, eu cheguei aqui, eu estou vendo todo mundo reclamar da crise financeira, do não sei o que, e tal, e eu entendo que é a crise, mas há 2 semanas atrás, e ele tinha dificuldade para falar, há 2 semanas atrás eu estava lá no deserto do Saara, e eu vi um pai enterrando a sua filha na areia, porque ela tinha morrido de fome. E eu fui falar com ele, e a dor dele era porque ele tinha outros filhos também, e ele estava pensando, quando que vai acontecer isso com os meus outros filhos também? A situação do mundo é terrível, irmãos. Muitas pessoas sofrendo, morrendo, passando todo tipo de questões. Cada vez, há tantos anos, em novembro eu completo 20 anos de ministério efetivo. 20 anos atrás eu estava chegando lá no estado de Roraima, lá perto da Venezuela. Então eu tenho visto muitas coisas, mas ainda hoje, quando eu vejo, por exemplo, uma menina de 12 anos explorada sexualmente, isso me dói, me dói. Tenho filhas, eu tenho 3 filhas. O mundo precisa do Evangelho, o mundo precisa do Senhor, o mundo precisa que o reino de Deus chegue e seja sinalizado de forma densa naquele lugar. Irmãos, Deus vai cumprir o seu propósito, a sua obra. Não fica de fora, não fica de fora. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Ele usar plenamente, para você participar das alegrias, que é ver a obra de Deus sendo feita, e você ser instrumento do Senhor, para cumprir a sua vontade, amém? Eu gostaria de passar um rápido videozinho, para nós terminarmos, em 4 minutinhos, para falar um pouco desse ministério que o Senhor tem colocado no nosso coração. Eu tenho dito que eu trabalhei quase 10 anos numa aldeia indígena e tenho estado envolvido com populações amazônicas todos esses anos, com agências missionárias. Depois eu fui diretor da CEPAL, trabalhando com líderes, trabalhei com outras agências missionárias, e nos últimos anos tenho trabalhado com a World Vision na área mais social, de desenvolvimento comunitário, e o apanhado geral desses 20 anos, ele está sintetizado nesse programa aqui, Amazon Vida, que quer levar o Evangelho e o Reino de Deus de forma transformadora. Eu queria que vocês vissem, mas eu não vou voltar aqui para falar, nós vamos terminar vendo o vídeo, o pastor vai assumir, mas leva na sua mente e no seu coração, não um desafio para a igreja, um desafio para você, de que você deixe o Senhor te usar, não deixe as suas ideias atrapalharem, não deixe as suas emoções atrapalharem, deixa Deus te usar, da forma como Ele vai dizer, como Ele vai dizer, o Espírito Santo vai dizer para você, Ele não precisa de intermediários, Ele vai dizer para você, deixa Ele trabalhar na sua vida, deixa Ele te usar, em nome de Jesus, amém.